lá. Boa noite, boa tarde e bom dia para quem vai nos assistir depois. Meu nome é Moisés e faço parte da EagleCare. Nós estamos realizando hoje aqui uma live especial para tratar de uma questão muito importante, que é direitos trabalhistas e benefícios sociais em tempos de Covid-19. É um grande prazer estar recebendo todos aqui, convidados que têm uma grande experiência, seja no meio acadêmico, mas seja também no mundo profissional, e que vão poder elucidar essas questões aqui de uma maneira muito simples, didática e também muito clara. Falando sempre que essa é uma atividade da EagleCare, a empresa incubada aqui no Parque Tecnológico São Leopoldo. Essa iniciativa dessas lives com o objetivo de esclarecimento sobre questões que têm direta ou indiretamente relacionadas ao novo coronavírus, é uma iniciativa da EagleCare com o apoio da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e também do Parque Tecnológico São Leopoldo, o Tecnocinos. Avisar a todos que essa live ela está sendo exibida em nosso canal no Facebook e que podem ser encaminhadas perguntas para os nossos participantes aqui desta live. Então, quero agradecer muito a participação aqui da professora Marilene Maia, do Renato Teixeira e também do professor Jonas Ismael. Obrigado pela participação de todas e realizando uma breve apresentação de quem são os nossos palestrantes, quem são os nossos participantes dessa live. O Renato de Oliveira Teixeira é assistente social, graduado pela Unicinos, mestre em serviço social pela PUC-RS e trabalhador do SUAS, no município de Esteio, Rio Grande do Sul. Experiência no trabalho social com famílias, gestão de CRAS, diagnóstico socioterritorial e atividades de formação. O professor Jonas Ismael da Silva é mestre em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Fevale, atualmente é coordenador e professor do MBA em Controladoria e Finanças, EAD, da Unicinos e professor de graduação da universidade. Proprietário da empresa Altacom Escritório Contábil, onde atua com pequenas e médias empresas, prestando assessoria contábil, fiscal e de recursos humanos. E a professora Marilene Maia, assistente social, doutora em serviço social, professora do curso de serviço social da Unicinos, coordenadora do Observa Sinos, programa do Instituto Humanitas Unicinos, com atuação no campo da gestão social e das políticas públicas. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Bom, nós vivemos uma situação bastante atípica, em que a gente tem uma pandemia que mudou completamente desde as relações de trabalho, mas também provocou, vamos dizer assim, e intensificou muitos problemas sociais que o Brasil já vinha enfrentando. Nós temos um aumento do desemprego, nós tivemos um aumento da pobreza e da miséria, isso é algo que a gente vê nas ruas, mas vê também presente na sociedade de uma maneira muito mais forte, através dos indicadores sociais que estão se deteriorando, e isso tem, vamos dizer assim, considerando que essa pandemia, ela não tem, a gente sabe que vai passar, eu acho que essa é a boa notícia, a pandemia vai passar, mas nós não temos ainda uma data ou uma cura, vamos dizer assim, para o novo coronavírus, né? Mas, enfim, estão realizando pesquisas para que a gente possa pegar e ter, num espaço de tempo mais curto possível, a gente ter essa cura e essa vacina que vai trazer um alívio, com certeza, para as nossas vidas, né? Bom, então, eu queria começar com essa discussão aqui e fazendo uma boa provocação aqui para o assistente social Renato. Renato, nós temos esse quadro, essa conjuntura que é bastante adversa e muito complexa, né? As pessoas, né, o cidadão hoje que está em vulnerabilidade social, ou as pessoas que estão
que precisam do Estado, do apoio do Estado neste momento, né? Que tipo de benefícios sociais eles podem contar, né? O que o Estado poderia fazer que não está fazendo atualmente, que poderia ter um impacto positivo na vida de muitas famílias e pessoas que, neste momento, infelizmente, estão sendo prejudicadas vamos dizer assim, pelas questões econômicas, políticas ou os problemas sociais que nós já vivemos no Brasil. Obrigado pela sua participação e uma boa noite. Obrigado, Moisés. Eu gostaria de desejar boa noite para todos e agradecer a oportunidade, né, de participar. Para mim é uma grande satisfação estar aqui debatendo com vocês, Moisés, o professor Jonas, a professora Marilene, que é uma grande referência para a minha formação, para a minha trajetória profissional, né. Bom, eu diria que a gente vive um momento, assim, muito peculiar, né, porque a gente está num contexto de uma epidemia que afetou todos os setores da sociedade, inclusive os estatais, né. Acho que talvez esse seja um dos pontos, assim, a serem frisados, porque se a gente já vivia um contexto de uma diminuição da capacidade do Estado por conta do conjunto de reformas e de desmonte de políticas sociais que vem ocorrendo nos últimos anos, a gente tem também o conjunto da mão de obra do Estado afetada, né, por essa epidemia, né. Falando do lugar onde eu atuo, assim, eu atuo num centro de referência de assistência social, um CRAS, de Esteio, que é um município da região metropolitana, e metropolitana de Porto Alegre, e ali a gente vem atuando, se reinventando na forma de atuar junto à população, né. O CRAS é um espaço que opera ou proporciona o acesso a benefícios sociais, sim, né, e se não o faz diretamente, também o faz indiretamente, né, mas a gente vem tendo que se reinventar na nossa forma de atuar, e isso implica, inclusive, se rever no formato de atendimento, prestar atendimento por via telefônica, no sentido de tentar alcançar mais pessoas com menos equipe. A gente está nesse momento com menos equipe, a gente está com a nossa equipe reduzida à metade, né, onde no espaço onde eu atuo, por conta do processo que vinha vivenciando o espaço e também agravado pela epidemia, né. Nós temos colegas no grupo de risco e tudo mais, e isso afetou daí a presença de todo o corpo técnico ali da equipe, né. Estamos à metade, né. Estamos, sim, fazendo ainda atendimentos presenciais, mas numa menor escala, né, e fazendo a atenção à população por via telefônica, e deixando aqueles que eventualmente não tenham, e há um bocado de gente que não tem a possibilidade de ter o acesso ao telefone, daí para esse sim, a gente faz outras formas, como atendimento presencial ou a busca, né, através de visita, enfim, né. Eu fico aberto a perguntas, tanto agora, durante a fala, quanto, não sei como vocês preferem, levo até o final ou querem fazer alguma... Jonas, perdão, Renato, tu queres apresentar, tu tem uma apresentação, né, que tu vai falar um pouco dos benefícios, né? Isso, tenho essa intenção, aham. Tá, perfeito, mas acho que a tua fala foi bem importante já para contextualizar já que existem benefícios e tu vai explicar como as pessoas podem, quais são os canais que as pessoas podem estar buscando, né, para obter esses benefícios e dessa maneira ter a garantia ali de uma renda mínima ou de algum tipo de serviço que o Estado pode estar prestando para ela e que nesse momento ela não está tendo essa atenção, correto? Uhum. Bom, assim, os serviços que eu tenho,
tomei a liberdade de escrever um pouco do material que eu pretendia trazer, no sentido de trazer um pouco de concatenação para o meu raciocínio, né? Então, assim, ó, indo nessa questão que tu me traz sobre quais os serviços que a população pode procurar, cada município tem uma peculiaridade, né? Então, acho que, primeira coisa, eu acho que fazer um contato inicial com a prefeitura do município, em termos aí das políticas públicas municipais, né? Para se informar se tem alguns CRAS estão abertos, como que eles estão funcionando, né? Ou recomendar também para os gestores públicos que, porventura, estejam assistindo, para fazer uma ampla divulgação dos seus canais, né? E aí dos seus formatos de atendimento nesse tempo de epidemia. Os CRAS são, sim, um canal para as famílias fazerem a busca e a orientação, né? Eu diria assim, ó, alguns benefícios a gente já estava acostumado a trabalhar. Basicamente, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social, que ele não é operacionalizada a execução dele diretamente pelos CRAS, por exemplo, ou pela assistência social, mas que a gente atuava muito no encaminhamento, na orientação, né, das famílias para acesso a isso. Famílias com pessoas idosas e pessoas com deficiência. No momento atual da epidemia, o principal canal que opera o acesso a esse benefício assistencial, o INSS, tá fora do ar, assim, digamos assim, né? Eles estão com o atendimento deles limitado, né? Tem uma previsão de voltar no final de agosto, se eu não me engano, né? E daí, com isso, o andamento desses requerimentos de benefício, por certo, vão ficar com algum comprometimento. Mas isso já não vinha acontecendo somente por causa da epidemia, né? Nos últimos anos teve uma mudança nos canais de atendimento do INSS, tornando eles mais informatizados e tudo mais, o que dificultou o acesso para uma boa parte da população. Outros requisitos que foram colocados no caso do benefício de prestação continuada, que é um benefício no valor de um salário mínimo, foi justamente o fato de a pessoa ter que criar um login e tudo mais. Então, quando as famílias procuravam o CRAS e tinham dificuldade com esse acesso, a gente fazia essa orientação, fazia esse acesso ao sistema para a família, né, e tudo. Então, ficou um pouco mais burocrático nos últimos anos, né. Demora na concessão. A demora na concessão, aí é relativa, né? O que importa para nós seria a data do requerimento, porque o INSS, ele paga retroativo, né? Se tu entrou em 8 de agosto, mas a tua concessão demorar 4 meses, a data que vai ser contada para a concessão do benefício é referente à data em que tu deu entrada, né? Mas os canais para fazer esse requerimento que andam um pouco mais dificultosos. O outro benefício, assim, que é muito, como é que eu posso dizer, conta com uma atuação grande dos trabalhadores de CRAS, assim como eu, é o Bolsa Família, né? Porque ele envolve um conjunto de ações que passam por manter a atualização e a inclusão cadastral das famílias, porque o cadastro único seleciona através do cadastro, né? As ações relacionadas às condicionalidades e o acompanhamento às famílias do programa Bolsa Família, né? No nosso município teve um pouco de comprometimento, assim, com isso, por conta da epidemia, né? Agora, recentemente, o pessoal está fazendo um esforço assim para conseguir manter as atualizações cadastrais, conseguir manter o atendimento à população
mas teve um pouco de impacto em relação a isso, e acredito que em todos os setores, né, por conta de ter trabalhadores do grupo de risco e tudo mais, e adoecimentos que aconteceram, que estão acontecendo, né, nesse período. E aí vem a novidade, que é o auxílio emergencial, que é um benefício assim que foi disputado, foi muito disputado em termos políticos a criação dele, né? Eu acho que teve uma atuação muito forte do Congresso Nacional para fazer acontecer, acho que teve disputas ali muito importantes. O Poder Executivo queria constituir um benefício no valor de R$200, e nessa tramitação conseguiram elevar para 600, né, com pressão do Congresso. Então, acho assim que tem problemas aí nessas concessões de auxílio emergencial. A gente viu alguns na mídia, né, mas não só esses, né, eu acho que algumas coisas a gente precisa conseguir ter uma melhor visualização de como está sendo executado. Qual é a parte que poderia se fazer uma meia-culpa disso? Acho, assim, que o auxílio emergencial ele é resultado de um desafio muito grande também, aí isso tem que ser reconhecido, né? Não é fácil operar a concessão de benefícios para 66 milhões de beneficiários, né, em um prazo pequeno, né, numa conjuntura em que as estruturas estatais para fazer acontecer essas coisas também passaram por reduções, né. A gente, ao longo dos anos, sentiu diferenças na utilização dos sistemas que a gente acessa para fazer atendimento, né. Então, todas essas coisas dizem respeito ao quê? À infraestrutura, né, humana e de informática para operar essas coisas. Se nós estivéssemos na década de 70, 80, seria impossível executar, sem o apoio da informática, seria impossível executar tal tarefa, né? Então, acho que os técnicos da DataPrev têm que tirar o chapéu, assim, né, de conseguir fazer isso tão rapidamente, né? E provavelmente sofrendo muita pressão também enquanto trabalhador, né? Que eu vislumbro, assim, eu recebi queixas de algumas famílias, assim, no sentido de que, eu recebi a primeira parcela do auxílio emergencial como família beneficiária do Bolsa Família, e as demais não recebi. E aí a gente não consegue ter acesso em nenhum canal de resposta para dar orientação para as famílias. Tu contata o 111, não. Tu entra no site, tem os canais da DataPrev para tu consultar, mas ele não dá uma resposta, ou seja, não tem ali o fator humano para te responder, olha, está acontecendo isso, isso e isso, né, para tu poder orientar para a família. Então, no caso do auxílio emergencial, a gente passou um bom tempo no escuro, assim, né, e tendo que ser o mais transparente possível com as famílias. Olha, a gente está tentando ter as informações, mas, né, muitas dúvidas no início em função do aplicativo, né, toda aquela questão. Agora, me parece que está um pouco mais azeitada a máquina, né, mas precisa das famílias poderem ter uma precisão maior, uma segurança maior, né, de quando que vão receber as demais parcelas, ou, enfim, né. Claro. Outras pessoas que se inscreveram através de aplicativo também tiveram dificuldades, o tempo de análise, que aí eu acredito que tenha fatores humanos, fatores também de infraestrutura mesmo, né, de capacidade de analisar tantos pedidos, né. Tá certo. Então tá. Obrigado, Renato. Vamos dar uma continuidade, Renato, um pouquinho daqui a pouco mais sobre essa questão aí, e vamos falar que outros benefícios que estão em tramitação, estão em discussão no Congresso, que as pessoas podem acessar futuramente aí. Né? Professor Jonas, boa noite, obrigado pela sua participação.
os trabalhadores que possuem carteira assinada ou que, nesse momento, estão desempregados, né? Muitos eles têm dúvidas sobre, primeiro, eu estou desempregado, que tipo de benefício social, né, eu posso acessar, né? Eu posso acessar, por exemplo, sacar o meu fundo de garantia, né? Hoje o fundo de garantia, enfim, as pessoas, o Renato falou aqui, professor Jonas, está ouvindo? Estou, bem tranquilo. Alô? Parece que tua voz está um pouco longe, mas... Professor Jonas? Estou te ouvindo. Professor Jonas acho que está voltando. Estou aqui. Teve um problema no link. Professor Jonas, está ouvindo? Estou, Tá, voltamos então aqui. Professor Jonas, então, falando da questão do trabalhador, né, que tem o trabalhadora que tem a carteira assinada ou não, né? Tem alguma série de medidas que estão sendo, vamos dizer assim, anunciadas pelo governo, dentre elas a questão do saque do fundo de garantia. Tá? Sim. Que tipo de benefícios os trabalhadores e trabalhadoras podem acessar neste momento, seja com carteira assinada ou sem a carteira assinada? A gente vê ainda que tem essa dificuldade que o Renato está relatando, que é a questão do INSS está trabalhando somente de forma virtual, né? Ou seja, as agências não estão funcionando e isso impede que as pessoas procurem, vamos dizer assim, algum tipo de benefício ou esclarecimento, dúvidas, enfim, que acaba dificultando. Sim. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Como Moisés apresentou, sou o professor Jonas, trabalho então um pouco nessa área mais voltada então a atender o trabalhador mesmo, aquele que está trabalhando nas micro e pequenas empresas, às vezes média empresa também, e a gente então está no dia a dia, assim como o Renato comentou, da dificuldade que o sistema próprio da DataPrev às vezes tem no seu dia a dia, tanto os sistemas que liberam tanto o auxílio emergencial como também o próprio seguro emergencial, aquele seguro emergencial e o seguro-desemprego, aquele que a gente já tinha antes e ele continua tendo agora, né? Então, ambos, o sistema realmente, às vezes, ele não é bom, ele não funciona, de repente também, é claro, por causa da... Mas eu pontuei alguns benefícios sociais, assim, que a gente está tendo agora, uns que já existiam, né, e que as pessoas estão buscando isso muito hoje, outros, então, que estão abrindo agora, e outros que, como nós já comentamos, sobre o auxílio emergencial que está tendo também, né? Então, um deles, então, que eu elenquei foi o auxílio emergencial, ele teve, assim, algumas dificuldades bem grandes por parte do cidadão em buscar esse auxílio, por às vezes não ter instrução. Muitos realmente, aqui no nosso município a gente mandava até no CRAS, assim, para poder ajudar, porque às vezes era uma questão de Bolsa Família, alguma dificuldade, assim, mais pontual da pessoa. Às vezes a falta de instrução da pessoa, falta às vezes até mesmo de ter um celular e não ter um número de telefone, às vezes, para poder ganhar um código para pegar o benefício do auxílio emergencial. Mas, e assim, sem contar que teve pessoas que também entraram, pediram benefício, pode ter até carregado muito o sistema, carregado o sistema, e não tinham direito, então. Óbvio que também teve confusão entre quem tinha o direito do auxílio emergencial, com quem era empresário ou não era empresário, então teve empresários que pensaram que ME era a mesma coisa que MEI e não era, e acabaram até mesmo carregando o sistema. Então esse foi o principal benefício, que eu acho que até era um dever do governo, em vista da pandemia, eu acho que foi algo bem positivo, né? Era um dever, porque a gente está passando por um momento difícil, um dever social por parte do governo, e achei muito positivo, porque ajudou muitas pessoas que não tinham o direito. E a gente também percebeu que com o auxílio emergencial, muitas pessoas que não eram vistas, de repente passaram a ser vistas até pelo CRAS ou para outras entidades que também ajudam. Para a parte de quem tem, por exemplo, uma carteira assinada, né, e se por acaso o seu contrato de trabalho foi suspenso, foi reduzida a jornada, né, ele tem a figura do seguro-desemprego dentro deste período de redução de jornada ou suspensão de contrato. É como se fosse um seguro-desemprego, a gente chama até de seguro-desemprego, porque a média que é calculada é com base no seguro-desemprego. Então, se alguém está com um contrato suspenso, está com a carteira assinada e está com um contrato suspenso, ele está recebendo esse benefício do governo, como se fosse seguro-desemprego. Esse é um dos benefícios que
o governo até prorrogou o pedido deste benefício, né? E agora prorrogou então para mais 2 meses. Então, as empresas então estão conseguindo também se manter com este tipo de benefício e não fazer então muitas demissões. A gente sabe que isso ocorreu muito, né? A gente teve uma perca muito grande de demissões no mês de abril ali, mês de março até nem tanto, porque muitas empresas deram férias, mas em abril a gente teve uma perca, se você olhar o CAGED, né? Teve uma perca muito grande de emprego, muito alta mesmo, né? E isso acarretou, então, que é óbvio que a pessoa que foi demitida ou nem foi suspendido o contrato, mas demissão, também buscou, então, o auxílio do seguro-desemprego, né? Quem não tinha direito ao seguro-desemprego ou, acaso, pediu demissão, poderia buscar também o benefício do auxílio emergencial. Então, se a pessoa foi demitida ou pediu demissão e não tinha direito ao seguro-desemprego, podia buscar os R$600 porque não tinha direito. Ou senão a pessoa buscava o seguro-desemprego, até porque é mais benéfico o seguro-desemprego do que os R$600, tá? Então, e agora, recentemente, né, faz um mês e pouco, o governo começou, então, a liberar o fundo de garantia, que esse fundo de garantia é um benefício de um salário mínimo, né, da conta vinculada que a pessoa tem. Então, a pessoa pode ter contas inativas, que a gente chama de outros empregos, e se ela tem saldo naquela conta, ela vai receber o valor daqueles 1.045, ou se não tiver os 1.045, vai receber o que tem de saldo naquela conta. E se ele tem uma conta normal do seu fundo de garantia que está sendo depositada, ele vai receber, então, o valor de 1.045. Então, se a pessoa tem vários empregos, 2, 3 empregos, ou ela parou de trabalhar no emprego e não sacou o seu fundo de garantia, ela consegue também sacar mais de um salário mínimo, vamos pensar assim, tá? Então, a pessoa pode ter um fundo inativo lá depositado, ela vai sacar também um valor desse salário mínimo. Isso funciona, a princípio, está da seguinte forma. Se a pessoa tem conta na Caixa, né, poupança ou conta corrente, cai direto na conta dela. E no Banco do Brasil também. Se a pessoa não tem, ela tem que entrar no mesmo aplicativo, tá? E tentar direcionar para sua conta também, tá? E tem que observar as datas de nascimento. Tem um calendário onde é que está sendo depositado. Agora a gente está, acho que no mês de julho. Quem nasceu em julho vai começar a receber daqui uns dias, tá? Então tem que olhar esse calendário e você vai começar, então, a receber esse fundo de garantia, tá? É um salário mínimo. Até um tempo atrás, no ano passado, também teve os R$500, não por causa da pandemia, mas também foi liberado para injetar dinheiro na economia, também foi liberado os R$500. Então é muito similar, agora o valor é 1.045, tá? Outro benefício também que está sendo liberado, era um benefício que já existia também, tá? Mas ele ficou ali um meio ano um pouco estagnado, que é o PIS, né? Para quem tem direito ao PIS, quem ganha até 2 salários mínimos, tem direito a ganhar um salário mínimo por ano, proporcional aos meses que trabalharam. Então, eles começaram a pagar também, agora no mês de julho, tá? De acordo com a data de nascimento da pessoa, a pagar, então, esse um salário mínimo para quem tem direito, tá? De quem, referente ao ano de 2019. Então, se a pessoa trabalhou o ano inteiro, vai ganhar também um salário mínimo pelo seu PIS. Esse benefício do PIS não é para todos, tá? É para quem, então, percebe um salário ou recebe um salário até 2 salários em 2019, vamos pensar assim, que a base do PIS é de 2019 e está sendo pago agora. Então, tem que observar a data de nascimento e ver como vai. Esse também é depositado, se a pessoa tem conta na Caixa, e no Banco do Brasil agora não me recordo, tá? Eu sei que o fundo mas se tem conta na Caixa, automaticamente entra isso na conta da pessoa, daí, tá? Senão ela também pode buscar os aplicativos. Outra questão também que mais voltada às empresas também, que muita legislação por parte da empresa foi flexibilizada neste momento, antecipar férias, isso continua ainda, pode-se antecipar férias sem ter o direito de ter férias, beneficiando, então, não ter a demissão do colaborador, né, do empregado, então, se concede férias, mesmo que o período ainda não tenha fechado. Então, isso também é importante o colaborador enxergar isso, que está sendo adiantado as férias dele também, né? Também é um benefício que ajuda também a não ter a demissão do colaborador também. Esse é um dos benefícios também. E outras questões também que o governo também fez para não existir a demissão e também ajudar agora na recontratação dessas pessoas, tá? Se elas foram demitidas, tu pode contratar elas, saiu há 15 dias atrás,
a qualquer momento tu pode recontratar aquelas pessoas. Antes tu não podia fazer uma recontratação dentro de 90 dias, tá? Então o governo então tirou esse spread aí que a gente tinha nesse período também. Então esses são alguns benefícios que a gente está enxergando hoje, né? Alguns benefícios sociais, nós como Brasil, a gente sabe que a gente em vista a outros países, a gente é organizado, tem as suas dificuldades, o nosso colega colocou, tem as dificuldades de sistema, mas como banco de dados, nós temos vários sistemas que comporta a gente conseguir fazer o pagamento, por exemplo, do auxílio emergencial, né? Assim como o pagamento do seguro-desemprego. Tem falhas, tem muitas falhas, né? Mas eu acho que em outros países não teria como distribuir tanto a renda como foi feito, ou como é feito com o seguro-desemprego e outras formas. Claro que faltam alguns mecanismos de controle por parte até dos sistemas do governo para que não tenha fraude e outras questões assim, que isso eu acho que ainda tem que existir uma melhora. Mas estamos crescendo com isso e eu acho que isso também é importante para que vivemos também em sociedade e assim também tanto as empresas quanto o próprio poder público ajudar também que consiga, então, não ter a miséria e a gente consiga combater o que está acontecendo agora, porque tem muita gente realmente que está precisando também. Tá certo, muito obrigado, professor Jonas. E, professora Marilene, nós estamos vivenciando todo esse quadro, essa conjuntura, em que até pouco tempo atrás a gente estava discutindo, a pauta do momento era a discussão que o Estado tem que ser menor, né? Que o Estado tem que ser menor, que o Estado era muito grande, que o Estado não podia ter todo esse tamanho, e agora a discussão né, de que forma o Estado pode atuar para superar, né, toda essa crise social que a gente já estava vivenciando e agora ela aumentou ainda mais, né? Ou seja, essa discussão ela está ocorrendo de uma maneira que é até lentamente, mas, ou seja, a gente as pessoas que defendiam essa questão de um Estado mínimo, vamos dizer assim, elas vão ter que rever o seu posicionamento ou, vamos dizer assim, vamos dizer, eles vão transferir essa responsabilidade novamente para, vamos dizer assim, pura e simplesmente para os indivíduos, no sentido que as famílias que têm que buscar a solução para os seus problemas e o Estado, vamos dizer, é mais um prestador de serviço que não necessariamente alguém que vai, vamos dizer assim, resolver os seus problemas, seja aqueles problemas como emprego ou ainda a questão de garantir uma renda mínima, por exemplo. Obrigado pela participação, uma boa noite. Então, boa noite, Moisés, Jonas, Renato, que bom estar aqui juntos, né? De fato, eu entendo que a pandemia nos colocou diante de muitas questões, né? Muitas questões e complexas, porque, na verdade, de fato, ficou muito evidenciado uma organização de Estado e de sociedade e de economia que precisa ser repensada, né? E repensada por todos, talvez esse seja o grande desafio, né? Porque quando a gente vai tratar dos benefícios sociais ou dos benefícios trabalhistas, a gente vai dar conta que quase chega próximo a 90% da população que, de alguma maneira, está necessitando de algum benefício social, porque perdeu o seu trabalho, ou diminuiu a sua renda, ou quem não tinha já uma renda suficiente, né, está com a iminência da fome, né? Então, essa realidade, ela não é uma realidade simples. E os benefícios que hoje nós acessamos, é claro que eles são importantes, né? Nós fizemos o levantamento, o Observa fez o levantamento, amanhã a gente vai publicar sobre o impacto do auxílio emergencial na economia. Então, 237% das famílias pobres conseguiram elevar sua condição de vida com o auxílio emergencial, né? Então, isto é importante, é significativo, né? Só que, claro, que tem um percentual, um contingente populacional, são 319
mil famílias que não acessaram e que vivem com uma média de 200 e poucos reais por mês. Como é que vai viver com 200 e poucos reais por mês, né? Então, são muitas famílias que não conseguiram acessar esse recurso e que diminuem o acesso à condição das necessidades, o acesso a responder às necessidades básicas. Que eu acho que essa é um pouco... Essas famílias são aqui do Rio Grande do Sul, somente da região do Vale do Sinos? Da região metropolitana de Porto Alegre, né? A partir dos dados da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. E o Renato pode dizer melhor do que eu, né, que as fileiras da população que acessa esses serviços da política de assistência social era de um perfil de população, né, a população mais vulnerável. Quem é que passa a acessar também esse serviço? Trabalhadores em situação de desemprego, e que é um contingente significativo, né? Antes o Jonas falava da questão do seguro-desemprego, nós fizemos o levantamento também, houve um aumento, comparado a abril de 2020 a abril de 2019, houve um aumento de 39,5% em pedidos de seguro-desemprego. Isso significa que essa população está beneficiada pelo seguro-desemprego, só que os postos de trabalho também diminuíram. Então, a movimentação da economia que vai garantir uma sustentabilidade pelo trabalho e pela renda da população fica difícil de acessar, né? Acho que entre os benefícios sociais, antes disso, eu penso que nós tivemos um avanço neste tempo de reconhecer que essa realidade não muda só com ajudas, com fraternidade, com a filantropia, né? E eu acho que isso responde de alguma forma a tua pergunta, Moisés, porque, de fato, só a sociedade não vai conseguir romper com essa realidade de vulnerabilidades, né? E de risco social, não é mais só a vulnerabilidade. As pessoas estão ameaçadas, né? E, na verdade, a gente agora está chegando àqueles números que já estavam indicados, a população que vai indo a óbito agora por conta da Covid é uma população empobrecida. Não é só mais a população de risco, aquela por comorbidades, né? Mas por uma população realmente que já vivia em situação de vulnerabilidade social. Então, de fato, nós precisamos de uma mudança radical de uma atuação do Estado. E o Estado que era desconhecido ou era negado, né, por grande parte da população. Tanto é que o Estado passou a ser acionado quando precisa, sim, dos leitos para o tratamento das pessoas que foram afetados pela pandemia e que precisam de um tratamento efetivo, né? Então, a gente vai dando conta, e que esse Estado não deu conta de ampliar suas vagas, tanto é que nós estamos nessa situação que a gente está vivendo agora. Então, o que a gente faz com isso? A gente vai precisar de um outro Estado. Da mesma forma que, e daí se coloca em xeque aquela emenda constitucional 95, que já desde 2016 retira recursos do investimento em saúde. Como é que vamos garantir isso, né? Essa proteção. Então, a gente vai falar em benefícios sociais que não que vão ter que garantir a proteção social e o cuidado básico da população, da sua população, que é a maior riqueza desse país, né? Quando a gente fala em benefício social, a gente tem que pensar que esse benefício social, esse investimento, tanto da política de assistência social, como da saúde, como da política de trabalho, são investimentos feitos pelos governos nas esferas municipal, estadual e federal para que a população consiga garantir sua dignidade para viver e desenvolver esse país que é tão importante. Então, acho que esta lógica ela é importante nesse debate. Esse debate ele é muito, muito potente para este nosso tempo. E é claro que, com isso, toda a população, tanto aquela população que está em situação de muita vulnerabilidade, né, e que a gente enxerga, elas não são mais invisíveis, né, elas estão aqui,
Nós todos temos no nosso entorno, ou grande parte de nós temos no nosso entorno pessoas em situação de desemprego ou em situação de muita vulnerabilidade, e esta população toda, junto com a busca do acesso ao benefício, está desafiado, além disso, a fazer uma discussão profunda sobre que direitos e que políticas que devem ser pauta central do nosso país. Então, isso é um desafio enorme, e essa discussão é para todo mundo, é para a população, é para os trabalhadores das políticas, de todas as políticas, é para os empresários, é para os trabalhadores que ainda estão na ativa, é para a população em geral, né? Onde, na verdade, o debate e a busca de garantia dos direitos sociais era levada como bandeira apenas por alguns, né? Então, isso, eu penso que essa bandeira, ela passa a ter que ser assegurada por toda a gente, né? Temos, com isso, acho que tem um conjunto de discussões que a gente não pode deixar de estar na agenda, né? Então, a política de saúde e os benefícios da política de saúde têm que estar na agenda, né? E isso não diz respeito só à Covid, diz respeito a todas as outras demandas que dizem respeito à política de saúde que estavam descobertas há algum tempo, apesar da nossa importância, do valor do nosso Sistema Único de Saúde, que é garantidor de muitos direitos, né? Comparado, como Moisés disse antes, a outros países, né? Mas, de fato, nós vamos ter que ressignificar na nossa agenda uma presença desta política que vai ter que dar conta de outras formas à proteção e ao cuidado da população. Uma população que tem características importantes, né? Em que muda a demografia, nós vamos ter mais idosos, já temos mais idosos, né? E que, de alguma maneira, ficam mais vulneráveis e, com isso, a proteção à saúde é mais exigida, né? Nós temos outras condições de vulnerabilidade que determinam a saúde, um conjunto de outras proteções. Sem saneamento básico, nós não vamos avançar, nós não vamos diminuir o investimento em saúde, a gente vai continuar ter que ir investindo na saúde. O saneamento básico é fundamental. Só em São Leopoldo, nós temos 10 mil famílias que ainda vivem sem acesso à água, luz e saneamento. O que significa isso? É claro que essas famílias tornam as suas condições de vida vulneráveis e necessitando os apoios das diferentes políticas e sem acesso à condição de uma renda. Então, saúde, este bloco. A questão do trabalho, evidente que a discussão da economia e do trabalho, ela tem que se constituir como uma coluna vertebral da discussão da política, né? Que economia, que trabalho, para que desenvolvimento, né? Como é que a gente constrói isso? Nós estamos lá com as comunidades discutindo como é que a gente gera renda, como é que constrói, como é que recria o trabalho para gerar renda, né? Só que sozinha a população também não vai conseguir, nós vamos precisar construir um projeto para o Brasil e para cada um dos nossos territórios para poder dar conta disso. E por isso, quando o Renato diz, né, nós temos que acessar a cada território, cada município, acessar a sua agência municipal, né, para identificar, bom, o que é que estamos tendo, o que nós estamos fazendo e o que nós precisamos fazer, isso é um mutirão que nós todos temos que estar participando. Não só no sentido de acessar, mas no sentido de construir projetos. E em relação à política de assistência social, e que estou dizendo uma política, outra política, eu acho que aqui temos um desafio imenso. Os benefícios sociais, eles não podem ser mais setorializados, né? Quando a gente vai falar em auxílio emergencial, por que é da Caixa Econômica Federal e não tem a ver com a política de assistência social, né? Por que a política de assistência social responde pela questão da alimentação, e às vezes nem isso? Porque então, as pessoas, elas são, né, vão indo conforme as possibilidades de oferta. E, na verdade, não. A construção teria que ser numa perspectiva mais conjunta.
E nesse sentido, me parece que nós não podemos nos furtar de construir um projeto bem efetivo, acho que antes o Jonas falava um pouco isso, o Renato também, o Moisés também, de um projeto efetivo em relação à renda básica de cidadania. Uma renda que responda de uma outra perspectiva os desafios que estão postos nesse momento, né? E que, de alguma maneira, vão oferecer algumas garantias para que a população brasileira consiga estar cuidada para construir o nosso projeto de nação, para avançarmos numa perspectiva global, né, e não setorializada, e não para alguns, não fortalecendo a desigualdade, porque também isso escancarou a pandemia, escancarou a desigualdade, né, onde ficou muito evidente que, de fato, temos acessos e garantias diferentes. Por que essa diferença, né? Então, este tema, benefícios sociais, ele é potente no sentido da gente poder, de fato, discutir direitos. Discutindo direitos, a gente está discutindo políticas. Quando a gente está discutindo políticas, a gente está discutindo a grande política, como dizia Gramsci. Ao discutir a grande política, nós estamos discutindo a democracia, nós estamos discutindo o Estado, estamos discutindo a sociedade, e isso é fundamental para a gente avançar, né? Tá certo, professora Marilene, muito obrigado. E, Renato, né, a gente tem vamos dizer assim, tem um panorama que o governo está avaliando e discutindo aí a questão da continuidade do auxílio emergencial, mas ele também tem uma proposta, né, que substituir uma série de benefícios sociais pelo chamado Renda Brasil, né? E o Renda Brasil, ele vai ajudar, vai contribuir, ou da maneira como ele está formatado, ele pode trazer impactos que são negativos, né, e que não vão atender, vamos dizer assim, de certa maneira, o combate à pobreza e à miséria e à fome nesse país. Olha, Moisés e professora Marilene e Jonas, eu acredito que o debate em torno do Renda Brasil necessite de uma atenção muito aprofundada, tanto da população como a professora Marilene conclamou, né, e também técnicos da área, universidades, classe política, parlamentares, porque, assim, a meu ver, há um grande risco de vir, sim, um cavalo de Troia, em relação à construção dos direitos sociais no Brasil. Por quê? Não precisa ir muito longe. A maneira com que as políticas públicas estão sendo conduzidas nesse momento em âmbito nacional, em todas as áreas, com idas e vindas, com flutuações, com disputas de narrativa, às vezes por mínimo desejo de preservar a imagem de entes do governo. Então não dá para confiar, tem que ficar em cima. Por exemplo, recentemente teve uma votação no Congresso que aprovou uma mudança no critério de concessão do benefício de prestação continuada, que antes era 1/4 de salário mínimo, ou seja, R$ 262, se não me engano, e aprovaram que alterasse para meio salário mínimo, ou seja, mais pessoas e mais famílias seriam incluídas nesse acesso à renda do BPC, né? E o Poder Executivo vetou. Vetou ontem ou essa semana, se não me engano, cabe ainda recurso, né? Cabe ainda o Congresso derrubar o veto. Então, eu sinto assim que pode ser que o Renda Brasil venha a querer agregar benefícios distintos a menor. Entende? Eu vou extinguir um PIS aqui, vou unificar tudo no Renda Brasil, vou alterar o formato tal do Bolsa Família e unifico.
seguro-desemprego, daqui a pouco agrego junto, né? Só que daí extinguindo uma parte do que era coberto ou que tinha de cobertura nesses diferentes benefícios sociais. Acho que tem que ficar muito atento com isso, muito atento. Ainda eu tinha escrito um trecho, pensando numa fala mais estruturada, e se me permitem, assim, ó, quando tu falaste dessa questão do debate acerca da política liberal ou neoliberal ou ultraliberal versus uma política desenvolvimentista com uma presença maior do Estado, eu queria pedir a permissão para vocês para ler um trechinho do que eu tinha escrito, pensando um pouco na fala de hoje. Quer compartilhar? Quer compartilhar, Renato? Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver como é que eu falo. Aqui, share screen. Exato. A gente está se apropriando dessas tecnologias, né? Share screen, né? Tu clica de novo em share screen ali na tela, aqui, na janelinha que vai te abrir. E aí tu seleciona o que tu quer compartilhar aí. Aqui. Acho que ficou fragmentado, não? Ou é assim mesmo? É assim? Clica aí, para mim ver aqui. Eu não estou visualizando aqui ainda. Clica em compartilhar. Seleciona a tela inteira e clica em compartilhar. E aí eu vou visualizar aqui. Aqui, tá. Perfeito, tá. Já estou visualizando aqui. Vamos lá, tá, ó. Se tu quiser, pode aumentar um pouquinho mais até a tua telinha. Bom, durante muito tempo, e talvez mais ainda hoje em dia, alguns reivindicam que a caixa de ferramentas do Estado seria grande demais. Eu defenderia que essa medida estaria longe de ser alcançada. Prova disso ainda é o tamanho da desigualdade brasileira. Dados do IBGE de 2019, metade da população brasileira sobrevive com uma média de R$ 413 por mês. Estamos falando de 106 milhões de pessoas, o equivalente a 8 estados do tamanho do Rio Grande do Sul. Ainda segundo o IBGE, o 1% mais rico da população, aproximadamente 2 milhões de pessoas, concentra a mesma riqueza que 106 milhões de brasileiros e brasileiras. Seria a caixa de ferramentas do Estado brasileiro tão grande assim? Se resumirmos essa distribuição de renda às pessoas que participam dessa live, vocês aceitariam estes termos, essas condições de distribuição? Então, a gente se volta para uma ideia de pacto. Qual é o pacto de sociedade que a gente quer assumir? Porque acho que seria muito luxo da nossa parte sermos plenamente liberais, ou neoliberais, ou ultraliberais, enquanto sociedade. Porque a gente não atingiu o patamar de igualdade necessário para que os sujeitos, os cidadãos, consigam exercer o seu mérito na sociedade, né? Eu entendo que os benefícios sociais, eles são direitos sociais, como a professora falou, e que a gente precisa valorizar muito eles. Mas eles, sem as demais políticas públicas, políticas de cotas para acesso à universidade, saneamento já citado, saúde, habitação, né? São políticas para construir um patamar civilizatório que a gente não alcançou ainda. E isso nos deixa claro que as políticas compensatórias ainda não vão ser suficientes e que os benefícios sociais, isoladamente, não vão ser suficientes. Antes, o professor Jonas falou que sobre a invisibilidade das pessoas que apareceram para os CRAS. É verdadeiro. Muitas pessoas que estavam invisíveis no seu desemprego, né, que é uma taxa que vem crescente nos últimos 2 ou 3 anos, passaram a procurar o CRAS. Gente com ensino superior incompleto, quando o público anteriormente era 4ª série, até de analfabetos até 4ª série.
Agora temos o superior incompleto, ensino médio completo, para citar um exemplo de perfil de escolaridade do público que procura os CRAS. Mas também os CRAS, como equipamento da política pública, passaram a ser visíveis. Foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, no noticiário como o Jornal Nacional, uma notícia sobre um CRAS. Antes eu nunca tinha visto, né? Foi nesse período de pandemia. E é um equipamento que possui 8.800 unidades no país. É um dos equipamentos que faz acontecer o Sistema Único de Assistência Social. Eu trabalho num território que cobre 5.000 famílias, com 3 bairros no município de Esteio, uma densidade populacional de 9.000 habitantes por quilômetro quadrado num dos bairros, sendo que a média da cidade é 3.000 habitantes por quilômetro quadrado, concentrando metade do público do Bolsa Família do município. Veja bem, é um território com um CRAS. Não sei se seria suficiente, talvez precisasse mais desses equipamentos, né, para atender essa população com demandas de acesso a benefícios, vulnerabilidades que podem levar a violações de direitos, né, famílias com direitos violados no território por N questões que vão desde do acesso ao saneamento, já citado, até a forma com que atuam os órgãos de segurança pública no território, onde os direitos não são levados a cabo da mesma maneira do que em outras regiões da cidade. Isso é importante frisar também, né? Então, queria trazer isso para o debate, né, sem me alongar mais, que me passam essas preocupações, assim, né, em relação ao Renda Brasil e em relação à reflexão que a gente precisa fazer sobre o pacto de sociedade, que eu acho que foi muito bem pontuado pela professora Marilene, né. Tá certo, obrigado, Renato. Lendo alguns comentários aqui dos nossos internautas que estão nos acompanhando aqui, né, a gente tem aqui a professora Edelvira Lima, que ela coloca, e como tem falhas, né, se referindo à questão ali do benefício social, né, emergencial, né, tem pessoas carentes que até agora não receberam nada, né, a professora Loreni John, né, falando aqui, enquanto isso, Guedes tramando novas medidas contra o trabalhador. Temos aqui também, né, como a professora Rosângela da Silva Almeida, colocando, é importante ressaltar que a concepção de Estado mínimo é contrária à proteção social, por meio de políticas sociais. A gente tem aqui também a Leila Beatriz de Oliveira, o governo está pensando nos grandes empresários, deixando as políticas públicas minimizadas, fazendo com que a classe pobre do nosso país viva cada vez mais em vulnerabilidades sociais. Né? Temos aqui também uma pergunta aqui do Moisés Triste, meu xará de nome, né? Ele fala aqui, né? Como garantir emprego para trabalhadores braçais que praticamente tiveram seu direito à aposentadoria cassado? Bom, professor Jonas, linkando essa pergunta aqui do Moisés Triste, né, da questão dos direitos, o pessoal que está buscando aposentadoria neste momento, eu queria perguntar para o senhor, tem muitos trabalhadores que, na falta de renda, eles se tornaram, vamos dizer assim, de alguma maneira, eles foram executar alguma tarefa que pudesse remunerar eles. Então, a gente tem muitos trabalhadores que viraram motoristas de aplicativo ou de teleentrega, né? É interessante para esses profissionais que procuraram esses serviços, né? Mas que não tem nenhum tipo de vínculo empregatício, não tem nenhuma garantia. A forma deles terem algum direito ou algum tipo de benefício se transformando em MEI, em microempresário individual, né? Para essas pessoas que estão buscando essa renda, né? Porque foi a única coisa que sobrou para elas fazerem neste momento, né? Qual é o caminho? É procurar essa regularização, vamos dizer assim, junto ao MEI, e assim ela poder ter acesso a algum tipo de benefício
né, seja algum, né, social, ou né, não tem nada, né, que garanta que a pessoa se tornando MEI, ela possa acessar algum tipo de benefício social, e linkando com essa pergunta do Moisés Tricha, que como garantir emprego para trabalhadores braçais que praticamente tiveram seu direito da aposentadoria cassado. Certamente estão falando aqui na questão da dificuldade que é para um trabalhador conseguir se aposentar hoje. Bom, sobre a primeira questão, assim, da questão do próprio auxílio emergencial que veio, né? Se a pessoa tinha necessidade, ela podia buscar o auxílio emergencial, independente de qual profissional que tu era. Se tu não estava com a carteira assinada, então tu podia buscar o auxílio emergencial. Então, essas pessoas que ficaram desempregadas, que não buscaram seguro-desemprego, conseguiram buscar o auxílio emergencial. Claro que a gente comentou, muitas pessoas deveriam ter buscado e não conseguiram, por N motivos, por falha no sistema, por um problema dela de, às vezes, não ter o seu cadastro disponível. Teve N motivos que a pessoa não conseguiu esse acesso, ou há muitos por falta realmente de ter instrução, de ter alguém para ajudar também, né? Então, isso a gente, como cidadão, a gente também tem que ter as pessoas que conheciam, a gente como estudante, ou como a gente também pode se oferecer, ajudar essas pessoas, porque elas não sabem, às vezes não têm um celular, e às vezes, se não tem um celular, tem que fazer no computador, e assim por diante, né? Então, o MEI, ele ajuda, porque o que acontece com a questão do MEI, tá? A pessoa que, por exemplo, é motorista de aplicativo, ou tem alguma outra função, principalmente na área de prestação de serviço, ela vai estar contribuindo para uma futura aposentadoria, tá? É óbvio que a contribuição do MEI contribui por uma aposentadoria somente por idade. Ok, mas se um motorista, por exemplo, de aplicativo, ou um outro profissional na área de prestação de serviço se acidentar, se machucar, ele vai ter o auxílio doença, por exemplo. Então, ele está aparado por vários benefícios sociais no momento que ele tem um MEI, tá? E o MEI hoje é o custo mais barato, né, de contribuir para tu ter acesso aos benefícios sociais. A gente sabe que existe também, acho que é o CRAS também que faz isso, que é pagar um carnê com um custo bem mais barato, pagar o seu INSS a custo de 5%, que é o mesmo do MEI para quem é de baixa renda, né? Então a pessoa vai lá, pega um código no CRAS e a gente consegue contribuir também. É o mesmo valor, tá? É o mesmo 5% sobre o salário mínimo. Mas é uma forma da pessoa garantir os seus benefícios sociais no momento que ele abre um MEI. Claro que ela tem que ter um cuidado na hora de abrir um MEI, porque ela tem responsabilidades muitas vezes igual a uma empresa normal, então às vezes o custo também pode ser um pouco alto. A pessoa, por exemplo, eu quero abrir uma lancheria, vender, fazer coisas em casa, por exemplo, e revender. Tem que cuidar porque tá lidando com alimento, então tem que ter uma liberação da vigilância sanitária, por exemplo, tá? Então tem uns detalhes que tem que ser cuidado, tem que ir atrás, porque não é só entrar no sistema do governo, abrir o MEI, né, e achar que está resolvido. Não, tem que buscar a prefeitura, tem que buscar os órgãos públicos e regularizar toda a situação. Se tu tem um comércio aberto, que seja uma loja pequena, que vende bijuteria, por exemplo, tu tem um estabelecimento aberto, então ali tem que ter uma vara de bombeiro, por exemplo, né? Porque como qualquer outro ambiente, onde é que transita pessoas, tem que guardar, então, a questão do incêndio e tudo mais. Então tem que ter um cuidado com essa questão de quando você for abrir um MEI também. Mas para os benefícios sociais, para a pessoa ter acesso a uma aposentadoria, auxílio-doença, outro tipo de benefícios, é uma boa opção, porque a pessoa não tem um custo muito alto. Hoje custa em torno de nem R$60 para tu manter por mês esse benefício, vamos pensar assim. Então é uma boa saída para quem realmente, sem contar que às vezes a pessoa na área de prestação de serviço precisa ter uma nota, às vezes para trabalhar para uma empresa, na área de manutenção, muitos precisam de nota, né? Então ele tendo regularizado junto à prefeitura, tudo certinho, ele vai ter a nota. Só abra um parênteses com cuidado. No momento que você abre uma empresa MEI, você já está devendo R$60. Então, enquanto você não baixa a empresa MEI, a dívida vai rodando, entenderam? Então, não importa se está aberto ou fechado, está trabalhando ou está trabalhando na área de prestação de serviço, estou de Uber, não estou mais, estou fazendo
serviço e eu abri o MEI, eu tenho que pagar todo mês, tá? E se eu não for lá no sistema e não baixar o MEI, ou se eu abrir na prefeitura e lá baixar, ele vai continuar aberto e vai continuar rodando os pagamentos. Então, isso a gente vê, muitas pessoas entram no sistema e abrem, depois de um tempo, vem até nós, até para poder regularizar, porque tranca alguma coisa também, vai trancando, né? A pessoa o sistema ele vai botando algumas questões e tu vai trancando. A pessoa vai assinar uma carteira, tá com alguma pendência, na Receita, alguma coisa assim. Então, isso também é importante. Quanto à questão da aposentadoria, ali que o Moisés até comenta ali no nosso bate-papo, né? Inicialmente até não estou defendendo, mas até pensei que a situação da aposentadoria era muito, muito ruim, assim, quando surgiu a lei, e a gente teve algumas interpretações, porque da lei veio por sistema de pontos, por idade, por tempo de contribuição. Dentro da idade, sistema de pontos, por receber um salário mínimo, por ter a rentabilidade maior. Quando a gente for trabalhando, que faz uns 2 meses que o governo colocou um sistema no ar de cálculo do tempo de aposentadoria, quando a gente for calculando alguns tempos de aposentadoria, a gente percebeu, né, uma percepção minha, que quem por exemplo, está contribuindo e está vivendo esse tempo de contribuição, ele até não vai se aposentar muito tarde, tá? Ele vai se aposentar mais cedo. A única diferença é que quem quer ganhar um salário integral vai ter que trabalhar mais. Então, isso mudou. Então, para quem tem mais renda, tá? E quer ter uma aposentadoria pelo teto do INSS, por exemplo, vai ter que trabalhar mais e ter os 100%. Mas quem tem direito a um salário mínimo, como a maioria da população, vamos pensar assim, né? Esse ficou ainda trabalhando um tempo a mais. Agora, por exemplo, quem começa hoje a trabalhar, né, tem que cumprir todo aquele prazo. Isso é para quem já está dentro da Previdência. Quem começa a trabalhar realmente, daí também vai levar um tempo maior para poder se aposentar, né? Que até, ao meu ver, tirando essa questão de ter ou não benefício de aposentadoria, se é positivo ou se não é positivo, isso teria que ser gradual, como nós comentamos no começo da conversa. As pessoas estão vivendo mais, né? A idade de mortalidade das pessoas está mais avançada. Se tal não tem direito ou não tem direito, não é, mas a pessoa está com... Senão, quando vê uma pessoa contribui 30 anos e ganha 40 anos de aposentadoria, né? Não vai fechar a conta no final. Independente do que acontece no governo ou não, só fazendo esse cálculo aqui, tu vê que não fecha a conta. Então, é claro que alguma coisa tinha que ser mexida nisso, né? Acho que até poderia ter se mexido um pouquinho antes para não causar um impacto tão grande nas pessoas que já estão contribuindo há 10, 12 anos, né? Mas, claro que é uma opinião minha também. Uberizada tem que pagar... Isso, tem aqui acho que tem ali. um complementar aqui da Rosângela. Abrindo o MEI, será que não transfere a responsabilidade para a proteção social para o indivíduo? E ela pergunta ainda que condições a pessoa que está nessa situação de uberização tem que arcar com as taxas de abertura do MEI. Na verdade, ela não tem taxa de abertura do MEI, tá? Nem inclusive, normalmente, tá? Daí tem que ver, claro, vamos fazer um parênteses, tem que ver cada prefeitura, tá? Mas normalmente as prefeituras não cobram um alvará de sanitário, o bombeiro é muito, muito pequeno se tem alguma taxa, então não se tem taxas assim de abertura de MEI, só para deixar. Normalmente as prefeituras também não cobram alvará, tá? De repente cobram uma taxa de protocolo, uma coisa muito baixa, assim, tá? Mas é uma coisa que o MEI ele não tem uma tributação muito, não tem tributação, vamos pensar assim, porque aqueles 50 e poucos reais que tu paga é para tu ter o benefício da tua aposentadoria, vamos pensar assim. Né? Não tem um tributo em cima, né? A não ser a contribuição previdenciária para ele poder se aposentar. Essa é a única tributo que tem, né? Tá certo, obrigado, professor Jonas. E a professora Marilene, tá? Olhando para o cenário atual, né, as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas agora, elas estão sendo efetivas, elas estão cumprindo com o papel que elas deveriam ter, né? E qual é o indicativo, qual é a saída para a gente ter, vamos dizer assim, dentro dessa pandemia, a gente sair, as políticas de assistência social, as políticas públicas,
saírem mais fortalecidas, né? Porque isso passa, com certeza, pela sociedade também, pela ação da sociedade, né? Não adianta somente, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que colocaram aqui, teve o benefício emergencial que muitas pessoas que não precisavam foram lá e acessaram, né? E ainda sacaram, que é pior, né? Foram lá e sacaram ainda, né? Então, mas assim, qual é o caminho? As políticas que estão sendo tomadas, as ações que estão sendo tomadas agora, elas estão sendo eficientes, elas estão cumprindo com o papel que elas deveriam ter, né? E qual é o caminho que elas deveriam, se não, né? Qual é o caminho que elas deveriam ter, né? Para a gente, vamos dizer assim, chegarmos ao final dessa crise vamos dizer assim, com políticas públicas realmente eficientes e que cumpram com o seu papel. Então, eu penso que tudo é muito novo, mas, ao mesmo tempo, nós temos um acúmulo, uma história de acúmulos importantes, né? E um acúmulo que a gente tem, que é a conquista da Constituição de 88, é de que sociedade e Estado exerçam uma articulação, o exercício do controle social. E o que é esse controle social? É justamente garantir que as respostas, os desafios postos em relação às necessidades da população, né, para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do país. Eu enfatizo muito isso porque todos nós, eu acho que essa é uma cultura, né, que nós temos que construir, ou reconstruir, ou alimentar, de que todos nós somos corresponsáveis por este país, né, pelo desenvolvimento desse país, pelo desenvolvimento de cada ser que é construtor do país. Então, a partir dessa lógica, eu penso que nós temos algumas ferramentas, né? O exercício do controle social assegurado pela Constituição de 88, em que Estado e sociedade se corresponsabilizam em monitorar os processos de implementação de políticas públicas, ele tem que ser assegurado, né? O que eu tenho assistido ainda que, nos últimos anos, em especial, ficaram fragilizados esses espaços de conselhos, de direitos, de políticas sociais, né? E a trama assegurada por ele é muito interessante, né? Porque ela propõe o controle desde os municípios, os territórios, né? A saúde, por exemplo, ela sendo controlada pelos conselhos locais de saúde, em que a gente vai identificar se existe lá um esgoto no meio daquele território, aquele esgoto tem que ser resolvido pelo Departamento de Água e Esgoto, pelo setor responsável, e que a saúde tem que incidir com aquelas famílias, e que a gestão da política tem que estar lá toda articulada para que aquele território tenha respondido os seus desafios maiores. E assim, nas esferas crescentes, né? Então, o controle social, ele tem que ser retomado, reafirmado numa perspectiva talvez mais potente. Penso que é uma ferramenta importante, só que ela tem que ser reconstruída talvez com outros pilares de sustentação na perspectiva da cultura política, né? E de uma participação efetiva da população. Nós somos ainda uma população assistencialista, seja de quem dá, seja de quem recebe. Consequentemente, a afirmação de uma cidadania é muito difícil de acontecer. E para a gente poder desenvolver numa afirmação, para não acontecer, por exemplo, isso, uma das formas de fazer enfrentamento a esta lógica de usurpar de direitos que não me pertencem, né? Que é o caso de eu acessar um direito que, para mim, tu tem que construir uma outra cultura de cidadania e cultura política, né? E para isso nós somos responsáveis. E não é só a escola que é responsável para isso. Todos nós, como cidadãos, nos diferentes esferas, nós temos esse papel, né? E eu gosto muito das regulações quando tratam das instâncias, dos segmentos populacionais. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer quem é que é responsável pelas crianças e adolescentes, né? A família, o Estado e a sociedade. Então, isso, de alguma maneira, nos remete à corresponsabilidade por esse tempo, na superação desse momento.
E eu incluiria ainda a esfera, que é muito importante, a instância muito importante, que é a da economia. As organizações econômicas têm um papel muito importante de se colocar juntos nesse processo. Mas como? Vai ser disputa? Vai ser disputa? Não é disputa. Não é o mercado assumindo a responsabilidade do Estado, não é isso. É de que, de fato, vamos ter que ter um investimento de todos, né? O Latouche é um economista, acho que é economista, né? Ele, algum tempo atrás, esteve no Brasil, e ele dizia, não vamos conseguir que todos cresçam da mesma forma se a gente quer uma outra afirmação de igualdade. Nós vamos ter que encontrar formas de nos aproximar, né? E aproximar numa perspectiva de garantia de direitos e de vida com dignidade. Vida com dignidade é ter garantido os direitos sociais, né? Que vai desde o alimento, a moradia, segurança para todos, né? Segurança pública, né? Proteção a todos aqueles que precisam ser protegidos, né? Então, ou seja, exercendo o controle social numa perspectiva de que todos possamos, sim, somar nossas energias. Eu acho que é tempo de uma outra articulação, de outras lógicas de relação, né? E o horizonte é vida com dignidade para todo mundo. Eu acho que esse é o horizonte. Esse é o horizonte, vida com dignidade para todo mundo, para que o nosso país possa se colocar numa outra perspectiva. Eu fico muito triste quando um jovem diz, eu não quero ficar nesse país, né? Ou, né? E eu ainda penso, a pandemia veio para dizer que, olha, o vírus, ele percorre o mundo inteiro, olha só. Então, vamos lá, vamos ver o que é que está dando conta, né? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? E todos os segmentos, eu acabei de sair de uma live agora, onde a gente estava discutindo o protagonismo da juventude nesse tempo. Os jovens são agentes importantes nesse tempo, e os testemunhos deles, eles não são valorizados, eles são enxotados dos espaços de discussão da política. Eles vão lá na perseverança, né, no compromisso, e são recriadores desse novo tempo. Eles são agentes importantes que trouxeram outras perspectivas, né? E continua aquilo que o Charlie Brown cantava já há bastante tempo, eles nunca são levados a sério, né? Jovem não é levado a sério. Jovem, criança, né, adolescentes são chamados a essa participação também. Então, nós temos os outros segmentos que historicamente foram enxotados dos processos da vida política, de deliberação da vida política, que são os povos indígenas, os povos originários de todas as formas, a população afrodescendente e todos os outros segmentos nas suas diversidades estão chamados a poder dizer, né, bom, como é que nós vamos administrar isso? Não dá para todo mundo? Vamos ter que chegar a alguma síntese, né? É tempo de síntese. E insisto, qual é o nosso horizonte? Qual é o nosso pacto, como dizia o Renato, né? Qual é nosso horizonte para pactuar a nossa trilha para que, de fato, a gente avance, né? Tá certo, muito obrigado, professora Marilene. Bom, então nós já estouramos o nosso horário aqui, né? O debate está muito bom aqui, eu estou recebendo algumas mensagens aqui elogiando, né, bastante aqui a qualidade, né, dessa live. E vamos abrir uma rodada final, então, para a gente fazer, para que cada um possa fazer as suas considerações finais, se despedir, mas também passar alguma informação adicional, né, sobre todo esse tema que a gente está abordando aqui. Primeiramente, quero passar a palavra, então, para o... antes aqui eu só quero anunciar que quem ficou com dúvidas, né, que quer discutir, que quer perguntar ainda sobre algumas questões que estão relacionadas a benefícios sociais, como também direitos trabalhistas, pode acessar o nosso serviço, né, lá do chat online do aplicativo Eagle Care, tá? Esse é um serviço gratuito que a gente está disponibilizando, uma parceria inédita entre a Eagle Care, a Unicinos e o Tecnocinos, o Parque Tecnológico São Leopoldo. Eu vou estar disponibilizando aqui para vocês acessarem
né, e poderem conversar com o pessoal no chat online, ó, é só acessar aqui, ó, app.eaglecare.com.br. Vai estar lá profissionais, né, da área de contabilidade, assistentes sociais, pedagogos, profissionais da área de saúde, que vão poder esclarecer dúvidas sobre a questão do Covid-19, mas também esclarecer questões relacionadas a direitos trabalhistas, a benefícios sociais, tá? Então, app.eaglecare.com.br, não precisa baixar pela Play Store ou pela Apple Store, basta acessar através do seu navegador e poder conversar com os profissionais ali que vão estar à disposição, que são professores da graduação e pós-graduação aqui da universidade. Então, Renato, desculpe, obrigado, Renato, pela sua participação. E, Renato, que tipo, hoje, né, para uma pessoa, então, né, de qualquer município, qual é a dica final que tu daria para a pessoa procurar, né, de alguma maneira, obter, né, algum tipo de benefício? É procurar a prefeitura? Se a prefeitura não tem ali estruturado esse serviço, como é que ela pode fazer? Qual é o caminho que ela deve seguir para poder acessar esses benefícios sociais nesse período que é bastante complexo e complicado? É mais ou menos por aí, procurar os equipamentos das prefeituras, né, as prefeituras que têm os CRAS, procurar os CRAS, se tiver algum canal telefônico que a pessoa tiver a possibilidade, tentar lançar a mão, né, desses canais. Da nossa parte, a gente também está desafiado aí onde a população está, a população que a gente não está conseguindo procurar a gente de alguma maneira, né? A gente está aprendendo muito com esse momento também, enquanto unidade de atendimento público, né? Porque a gente está tendo que se reinventar nas nossas práticas, né? Para a população de esteio específico, tem os equipamentos, tem CRAS, tem os 2 CRAS, e a gente dispõe de alguns benefícios eventuais lá que estão mantidos, né? Com aquisição pública de alimentos, né, que são as cestas básicas que a gente repassa no CRAS como política pública, né, são 180 cestas básicas só no CRAS que eu trabalho. Com certeza não atende toda a demanda da população, mas é uma das ferramentas de proteção social disponíveis, né? Além da gente poder tentar orientar sobre as outras questões que as famílias tenham, de acesso às diversas políticas públicas, porque a assistência social ela acaba sendo um elo de interligação entre várias políticas, e acima de tudo, como cidadão, se inteirar das coisas, se inteirar de como estão sendo construídos e debatidos os direitos sociais, para tentar participar politicamente das coisas, participar dessas construções, não somente como usuário, né? Tá certo, então, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade. Nós que agradecemos imensamente aí, né? Professor Jonas, obrigado pela sua participação. E, professor Jonas, né, eu vou fazer uma provocação, assim, que talvez nessa reta final podia ter colocado antecipadamente, mas as empresas, né? Qual é o papel que as empresas devem ter neste momento como responsabilidade social? A gente sempre fala muito do papel que a empresa deve ter. Qual é o papel que a empresa deve ter nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, né? Fala de uma empresa pequena, mas também fala das grandes empresas, né? Qual o papel que ela tem que desempenhar junto ao seu trabalhador e trabalhadora, a pessoa que colabora ali para que a empresa funcione e faz a máquina funcionar? Então, tá. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês, conhecer o Renato, a professora colega Marilene também. Depois a gente se conhece presencialmente, então, né? Trabalhamos juntos, mas como é muito grande, a gente não se vê. Eu acho, assim, que a questão voltada às empresas, as empresas, eu acho que até veio um pouco tarde, para as empresas, que o governo liberou faz um mês, o tal do Pronamp. Se isso tivesse vindo antes, de repente não teria causado tantas demissões, né? Claro que a gente sabe que se a economia está ruim, se as pessoas não compram, se as pessoas não consomem, né, automaticamente as empresas não produzem, não comercializam e elas também não estão no mercado. Mas as empresas também elas estão se reinventando, a gente vê isso muito na mídia, a forma de vender, a forma de fabricar, a forma de colocar o seu produto no mercado, a forma de prestar
os serviços, e com isso elas também estão ajudando a manter os seus empregos também, né? A manter as pessoas trabalhando ou recontratando já em alguns casos. Mas eu acho que o grande benefício, eu acho que da questão que as empresas precisam ter, e pensando em empresas de grande porte, onde é que elas têm condições maiores ainda, é além da contratação do colaborador, mas também de conseguir instruir aquele colaborador, para que ele consiga também ter acesso aos benefícios sociais, acesso a outras oportunidades dentro da própria empresa, acesso à educação. Então, grandes empresas têm essas políticas dentro da própria empresa, junto aos seus colaboradores. Isso ajuda muito, porque às vezes são poucas pessoas, por exemplo, que têm acesso à educação, mas se um da família já tem acesso à educação, já ajuda todo aquele grupo familiar que está com uma determinadas necessidades, né? Então isso também é importante, que a empresa também enxergue isso também. E também no momento agora que a gente está vivendo, também esse momento de que a gente está passando, eu acho que também as empresas também têm que ajudar na questão de que se estão trabalhando, então que também consigam se proteger também, né? Então a gente vê que muitas empresas, a gente vê na mídia que não estão tendo proteção, então eu acho que também há um poder de fiscalização por parte do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e assim por diante, mas o empresário também tem que enxergar. A gente está vivendo um momento que não é um momento comum. Então, se eu estou trabalhando, eu tenho que conseguir dar os EPIs e ainda cobrar. Óbvio que a gente sabe que o dia a dia das empresas, principalmente micro e pequenas empresas, as pessoas também não têm aquela cultura de usar uma máscara, de usar um EPI, né? Não só a máscara, o protetor auricular, às vezes, numa pequena, média empresa, tem lá, mas a pessoa por si só não tem essa instrução de saber que está prejudicando a sua saúde, né? Então, eu acho que esse é o lado que agora as empresas também que vão retomar o seu trabalho, a gente espera que isso aconteça, né? E que isso continue, porque se as empresas não estiverem trabalhando, não gera economia, não gera renda, automaticamente não vai ter emprego e todos nós não vamos estar bem, vamos pensar assim, né? Então, é óbvio que a empresa também, no momento do retorno, que ela também retorne com qualidade, que cuide do seu colaborador, cuide da saúde do colaborador também. Que a gente também possa sair logo desse... A gente parece que está no vai e volta, né? Às vezes também, quando vê, volta, e isso até causa um pouco de questão psicológica nas pessoas, né? A gente também tem o lado todo psicológico de todas as pessoas, né? Às vezes é um vai e volta a trabalhar, depois não tá, depois volta a estudar, depois não volta, e assim por diante. Então, que a gente consiga passar o quanto antes isso, para que a gente consiga retomar também toda a economia também, e assim poder também continuar com os benefícios sociais e ajudar as pessoas que mais precisam também. Tá certo, muito obrigado, professor Jonas, pela sua participação. E, professora Marilene, eu estou compartilhando aqui, eu vi que a senhora mandou um link aqui, ó, estou compartilhando aqui o endereço do Instituto Humanitas, ali do Observa Sinos, né, para que as pessoas possam acessar, também conhecer um pouco do trabalho que o Observa Sinos está realizando de acompanhamento dos dados, indicadores sociais e matérias que têm diretamente relacionado com essa pandemia, toda essa situação, essa conjuntura que nós estamos vivenciando. Então, obrigado pela sua participação e suas considerações finais, apontando um pouco do caminho que a gente vai ter aí pela frente, né? E dessa discussão que a gente tem que fazer sempre, que é importante, do papel do Estado, mas também das pessoas, né, enquanto cidadãs, exercerem, né, o seu papel, né, e seja uma pessoa atuando, né, na linha de frente, como é o caso, por exemplo, do Renato, mas também as pessoas que buscam ter os seus direitos respeitados e garantidos. Então, essa discussão é muito potente, né? A gente lembra de muitas dimensões, né, de atenção, né? Eu estava lembrando, quando o Jonas falava, eu estava lembrando do Ladislau Dolbor, quando ele diz que os bancos, neste tempo, eles estão desafiados não fazer projetos sociais para crianças ali, acolá. Isso não é o know-how dos bancos. O know-how dos bancos é trabalhar com a financiarização da economia. Só que a economia tem que ser financiarizada numa outra perspectiva nesse tempo. Não pode ser especulatória como isso vinha acontecendo, né? Então,
vamos tentar garantir que todas as instâncias da nossa sociedade, que de alguma maneira são brindadas pela economia, pela natureza, pelo ambiente e pela riqueza da sociedade brasileira, que possa se colocar a serviço. Não com um bracinho curtinho entregando umas, né? Quem tem mais pode dar mais. Os bancos, por exemplo, que têm um poder econômico significativo, não é projetinho social que vai apontar isso. Os apoios menores são compartilhados pelos menores. E tem experiências belíssimas, né, de solidariedade sendo construídas, que passam a ser exemplos até para a construção de políticas públicas, que eu acho que é extremamente importante, né? Potencializar essa experiência de solidariedade que vai criando uma outra cultura, né? E também de corresponsabilizar todos os agentes, né? Econômicos, políticos, sociais, ambientais, para que a gente possa juntos fazer esse movimento de superação, de passagem e para uma condição melhor de vida, né? Uma condição melhor de uma vida realmente sustentável. O Observa é um programa, o Observacinos é um programa do Instituto Humanitas, Unicinos, que tem o compromisso de contribuir com o debate em cinco áreas, em 5 eixos que eu sempre acho importantes, né, para a gente, né? E eu penso que são muito atuais para nós como sociedade brasileira e, por que não dizer, para o planeta Terra, né? A dimensão ética tem que estar no centro, né? Nós temos que rever os nossos valores e o que compõe o sentido, né, a centralidade das nossas construções de vida e de organização. A perspectiva dos sujeitos socioculturais, né? Nós todos, com a nossa diversidade, com a nossa potencialidade, poder trazer para o centro de tudo isso que está acontecendo. A dimensão da sociedade que é sustentável, né? Nós vivemos uma sociedade sustentável, para isso precisa ter mediações para poder se afirmar. E sustentabilidade não só econômica e ambiental, em tudo, né? Cultural, também educacional, né? A dimensão também de uma outra perspectiva em relação ao trabalho, né? O trabalho se reconfigurou muito neste tempo, com as mudanças não só de agora, né? Antes se dizia um pouco das reconfigurações das políticas neste governo. Nós estamos vivendo perdas significativas dos governos anteriores ainda, né? Do que se refere, por exemplo, à Emenda Constitucional 95, de lá atrás, né? Tem muitas perdas que estão postas aí, históricas, e que vão colocando uma diminuição significativa no campo da política. Então, nós temos que nos fortalecer, né? Talvez a experiência lá dos gregos possa nos ressignificar como agentes políticos, né? Que vamos construindo as nossas sociabilidades a partir de um outro ethos, de uma outra perspectiva. E, nesse sentido, podemos trazer para o centro todos os ambientes, inclusive os religiosos, por que não? Né? Porque o que a gente vai vendo? Segmentos que vão disputando cenários. Não, nós temos que trazer todos para o centro e fazermos uma construção que seja realmente garantidora dessas trilhas, garantidoras da vida digna para toda a gente. Muito obrigada pela oportunidade, Moisés, obrigado pelo compartilhamento, Renato, Jonas, seguimos juntos, né? Tá certo, tá certo. Professora, muito obrigado ao Renato, muito obrigado ao professor Jonas, à professora Marilene, pelas excelentes apresentações aqui. Eu estou recebendo muitos elogios aqui de pessoas que gostaram muito, né, dessa nossa live, e quem sabe a gente possa aí realizar em breve uma nova live, aí, uma nova rodada, né, para a gente dar continuidade nessa discussão aí que foi bem importante. Muito obrigado, uma boa noite, agradecer a participação de todos os internautas que nos ouviram aqui, e quem quiser ouvir novamente essa live, né, ela está disponível aqui no nosso canal no YouTube, né, que é facebook.com, aliás, perdão, aqui no Facebook, perdão, ela vai estar no YouTube em breve, mas no Facebook, então, facebook.com.br/EagleCare Saúde, é por onde aqui que o pessoal está assistindo essa live atualmente. Muito obrigado, um abraço a todos,
E amanhã nós vamos estar realizando uma live de implantação. Tá? A gente vai estar fazendo a implantação no município lá, realizamos a implantação do Eagle Care no município de Três Cachoeiras. Então, nós vamos estar realizando essa live com a participação do prefeito, a secretária de saúde lá de Três Cachoeiras e também a coordenadora da atenção básica de saúde, que vai participar e vai explicar um pouco dos serviços e dos os agendamentos e todos os demais serviços que vão estar à disposição ali no nosso aplicativo, tá? Então, participe amanhã às 18 horas, aqui mesmo no canal da Eagle Care, aqui no Facebook. Obrigado a todos, uma boa noite, e obrigado pela participação de todos nossos painelistas, a professora Marilene, o Jonas, o professor Renato, e o professor Jonas e o Renato. Obrigado pela participação, até mais, tchau, tchau. Então tá bom, prazer aí.